Imagine que você acorda amanhã e descobre que tem apenas 30 dias para viver. Não uma doença terminal, não um acidente iminente, apenas a certeza absoluta de que em 30 dias tudo acaba. Como você gastaria essas horas? Que conversas teria? Que sonhos finalmente perseguiria? Que pessoas abraçaria pela última vez? Agora, me responda com honestidade. Por que você não está vivendo assim hoje? Porque esperamos a proximidade da morte para despertar para a vida. Os antigos estoicos descobriram um segredo que nossa sociedade moderna enterrou sob camadas de distração e negação. Eles praticavam algo que mudaria completamente a forma como você vê cada manhã, cada escolha, cada relacionamento. Algo que transformaria sua existência de uma sequência de dias desperdiçados em uma vida de propósito cristalino. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que lembrar da morte todos os dias não é morbidez, mas a chave para uma vida extraordinária. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essas palavras ecoavam diariamente na mente dos grandes pensadores estoicos, não como uma sentença sombria, mas como a mais poderosa ferramenta de clareza mental que existe. Você está prestes a aprender como essa prática antiga pode revolucionar sua forma de viver no mundo moderno. Vai descobrir por que a consciência da morte é, na verdade, o maior presente que você pode dar à sua vida. Entenderá como usar essa sabedoria milenar para tomar decisões mais corajosas, cultivar relacionamentos mais profundos e encontrar um propósito que transcende as preocupações superficiais do dia a dia. Para os estoicos, a morte não era uma inimiga a ser temida, mas uma conselheira sábia a ser consultada. Ela funcionava como um filtro natural para decisões conscientes, separando o que realmente importa do que é apenas ruído. Quando você tem clareza sobre o fim, cada momento ganha peso. Cada escolha ganha significado, cada dia ganha propósito. Nossa mente moderna faz exatamente o contrário. Construímos uma fortaleza de negação ao redor da morte. Vivemos como se fôssemos imortais. Tomamos decisões como se o tempo fosse infinito. Adiamos conversas importantes, postergamos sonhos, desperdiçamos energia com futilidades, porque no fundo, acreditamos que sempre haverá um amanhã. Viver sem lembrar da morte é como gastar dinheiro achando que sua conta bancária nunca vai zerar. Quando você não reconhece que seus recursos são limitados, você os desperdiça sem consciência, sem estratégia, sem reverência pelo que possui. Nossa sociedade moderna conseguiu uma façanha impressionante. Tornou a morte invisível. Ela foi terceirizada para hospitais distantes, processada por funerárias eficientes, burocratizada em documentos que assinamos sem olhar. A morte acontece longe dos nossos olhos, anestesiada por procedimentos, ignorada por convenção social, evitada como se fosse uma doença contagiosa. O resultado dessa negação coletiva é devastador. Quando não reconhecemos nossa mortalidade, nossas decisões se tornam superficiais, baseadas em distrações brilhantes e urgências fabricadas. Corremos atrás de likes em redes sociais enquanto negligenciamos conversas profundas com quem amamos. Compramos coisas que não precisamos para impressionar pessoas que nem conhecemos direito. Construímos carreiras que drenam nossa energia sem alimentar nossa alma. Viver como se fôssemos eternos gera uma arrogância silenciosa que contamina cada aspecto da nossa existência. Procrastinamos decisões importantes porque sempre haverá tempo depois. Fugimos de propósitos que exigem coragem porque não é o momento certo. Acumulamos desculpas como se fossem troféus, sempre encontrando razões para adiar o que realmente importa.
É como navegar em um oceano sem mapa, achando que o mar é infinito e que nunca precisaremos encontrar um porto seguro. Navegamos em círculos, desperdiçamos combustível, perdemos oportunidades de descobrir ilhas extraordinárias, porque não temos consciência de que nossa jornada tem limite de tempo e recursos. Observe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que correm desesperadamente atrás de status profissional enquanto seus relacionamentos se deterioram? Quantas investem fortunas em aparência externa enquanto sua saúde mental e física se desintegra? Quantas acumulam bens materiais enquanto suas paixões e talentos únicos permanecem enterrados sob camadas de conformidade social? Essa é a vida superficial que nasce do esquecimento da morte, uma existência horizontal que se estende em direções múltiplas, mas nunca ganha profundidade. Uma vida que, quando chegar ao fim, será medida não pela intensidade dos momentos vividos, mas pela quantidade de tempo desperdiçado em coisas que nunca realmente importaram. O esquecimento da morte nos transforma em colecionadores de experiências vazias, acumuladores de conquistas sem significado, perseguidores de objetivos que outras pessoas definiram para nós. Vivemos vidas emprestadas, seguindo roteiros escritos por uma sociedade que também esqueceu como viver com propósito. Mas existe uma forma completamente diferente de existir, uma abordagem que os estoicos dominaram com maestria. Os grandes mestres estoicos tinham uma prática que chocaria nossa sensibilidade moderna. Todos os dias, eles contemplavam a morte não como um evento distante e abstrato, mas como uma realidade presente e ativa. Eles olhavam a morte nos olhos não para se atormentar, mas para fortalecer cada fibra da sua existência. Essa contemplação diária funcionava como um lembrete poderoso de que tudo o que você ama é temporário. Seus pais não estarão aqui para sempre. Seus filhos crescerão e seguirão seus próprios caminhos. Seus amigos mais próximos podem partir a qualquer momento. Você mesmo pode não estar aqui amanhã. Essa não é uma reflexão mórbida, é a verdade mais libertadora que existe. Quando você treina a consciência de finitude, ela se torna uma ferramenta de lucidez incomparável. Cada briga tola com alguém que você ama perde o sentido. Cada dia desperdiçado em atividades que não agregam valor se torna insuportável. Cada oportunidade de expressar gratidão, amor e propósito se torna preciosa demais para ser ignorada. Os estoicos entenderam algo profundo sobre a natureza humana. Quem vive lembrando que pode morrer, escolhe com mais coragem. Quando você tem consciência real de que seu tempo é limitado, pequenas preocupações perdem o poder de paralisar suas decisões. O medo do julgamento alheio se torna irrelevante diante da certeza de que você não tem tempo infinito para viver de acordo com as expectativas dos outros. Decisões que antes pareciam impossíveis ficam cristalinas sob a luz do fim. Aquela conversa difícil que você vem adiando há meses, ela precisa acontecer hoje. Aquele sonho que você guarda no fundo do coração, esperando o momento perfeito. O momento perfeito é agora, porque pode ser o único que você tem. Aquela mudança de carreira que você teme fazer. O único medo real deveria ser chegar ao fim da vida sem ter tentado. A morte para o estoico não é uma inimiga que espreita nas sombras, mas uma professora que sussurra sabedoria nos ouvidos de quem tem coragem para escutar. Ela ensina que preocupações superficiais são luxos que não podemos pagar, que tempo desperdiçado em ressentimentos é um crime contra nossa própria existência, que cada manhã é um presente que não temos garantia de receber novamente. Essa prática transforma a forma como você acorda todos os dias. Em vez de arrastar os pés para mais uma jornada automática, você se levanta com a consciência de que está recebendo mais uma oportunidade de criar algo significativo. Cada refeição se torna uma celebração. Cada conversa ganha potencial para ser memorável.
Cada pôr do sol pode ser contemplado como se fosse único. A contemplação da morte não diminui a vida, ela a intensifica. Não gera tristeza, gera urgência sagrada. Não promove desespero, mas clareza absoluta sobre o que realmente merece sua atenção, sua energia, seu amor. E é exatamente essa clareza que nos leva ao próximo ponto fundamental: como a morte se torna nossa melhor conselheira para definir prioridades. Faça agora um exercício mental comigo. Imagine que você acabou de receber a notícia de que tem exatamente 1 ano de vida, 12 meses, 365 dias. Não mais que isso. O que você deixaria de fazer imediatamente? E o que você começaria a fazer hoje mesmo? Essa pergunta não é apenas um experimento filosófico, é um raio-x da sua alma. Ela revela com precisão cirúrgica o que você considera verdadeiramente importante versus o que você apenas pensa que deveria considerar importante. Provavelmente você deixaria de se preocupar com a opinião de pessoas que nem conhece direito. Pararia de perder tempo em discussões inúteis nas redes sociais. Abandonaria aquela série de televisão que você assiste por hábito, não por prazer. Cancelaria compromissos sociais que drenam sua energia sem agregar valor real à sua vida. E o que você começaria a fazer? Talvez ligasse para aquele amigo de infância com quem perdeu contato. Talvez finalmente escrevesse aquele livro que vive na sua cabeça há anos. Talvez organizasse uma viagem especial com sua família. Talvez começasse a aprender aquela habilidade que sempre despertou sua curiosidade. Talvez simplesmente passasse mais tempo contemplando a beleza do mundo ao seu redor. A presença da morte tem o poder de redefinir completamente o que consideramos importante. Ela funciona como um filtro implacável que separa o essencial do supérfluo, o significativo do trivial, o urgente do meramente barulhento. Quantas conversas importantes você tem adiado porque são desconfortáveis? Quantos sonhos você tem postergado porque parecem arriscados ou impraticáveis? Quantos hábitos destrutivos você mantém porque mudar exige esforço? Quantas horas você desperdiça em atividades que não constroem nada, não ensinam nada, não conectam você com nada que realmente importa? A morte é uma professora impiedosa, mas justa. Ela não mente sobre o valor real das coisas. Não aceita desculpas, não negocia prazos. Ela simplesmente sussurra uma verdade que preferimos ignorar. Você não controla quanto tempo tem, apenas o que faz com ele. Essa consciência muda radicalmente a forma como você avalia oportunidades. Aquela oportunidade de carreira que exige mudança de cidade deixa de ser assustadora e se torna uma aventura preciosa. Aquela chance de se reconectar com alguém especial deixa de ser constrangedora e se torna urgente. Aquela ideia de projeto pessoal deixa de ser um luxo para depois e se torna uma necessidade do presente. A morte ensina que arrependimento é um luxo caríssimo que não podemos pagar. É melhor tentar e falhar do que nunca tentar e viver com a dúvida eterna. É melhor uma conversa sincera e desconfortável do que um relacionamento superficial e seguro. É melhor uma vida pequena, mas autêntica, do que uma existência grandiosa, mas vazia. Observe como as pessoas que passaram por experiências próximas à morte falam sobre essa transformação. Elas não se tornam mais tristes ou deprimidas. Pelo contrário, elas se tornam mais presentes, mais gratas, mais corajosas. Elas param de desperdiçar energia com preocupações menores e concentram toda a sua força no que realmente pode gerar impacto. Essa consciência da finitude nos leva a um estado muito especial de existência, que os estoicos chamavam de urgência serena. Existe uma diferença fundamental entre viver com pressa e viver com urgência interior. A pressa é ansiosa, caótica, dispersa. Ela nasce do medo de perder algo e gera movimento sem direção.
A urgência serena é focada, intencional, poderosa. Ela nasce da consciência clara de que o tempo é sagrado e cada momento deve ser vivido com presença total. Urgência serena significa que você age com determinação, mas sem desespero. Você persegue objetivos importantes, mas não sacrifica o presente por um futuro incerto. Você valoriza cada oportunidade, mas não vive em estado de pânico constante. É uma forma de existir que combina a intensidade da urgência com a sabedoria da serenidade. A diferença entre um estoico e uma pessoa distraída é exatamente essa. O estoico vive sabendo que o tempo é um bem sagrado, finito e precioso. Cada hora tem peso, cada conversa tem potencial, cada decisão tem consequências que se estendem além do momento presente. Não há tempo para desperdiçar com futilidades, mas também não há necessidade de viver em estado de estresse permanente. Essa urgência serena transforma a forma como você aborda cada aspecto da vida. No trabalho, você se concentra no que realmente gera valor, não no que apenas parece produtivo. Nos relacionamentos, você investe energia em conexões profundas, não em interações superficiais. No desenvolvimento pessoal, você foca no que verdadeiramente contribui para seu crescimento, não no que apenas alimenta seu ego. A prática de visualizar o fim para ajustar o agora se torna um hábito mental poderoso. Antes de aceitar qualquer compromisso, você se pergunta: se eu tivesse pouco tempo de vida, isso seria uma prioridade? Antes de gastar energia com qualquer preocupação, você questiona: isso realmente merece minha atenção limitada? Antes de adiar qualquer sonho, você considera: quando será o momento certo, se não for agora? A vela que queima com consciência ilumina muito mais do que a que queima por inércia. Quando você vive com urgência serena, cada ação é intencional, cada palavra é pesada, cada momento é vivido com intensidade apropriada. Você não vive mais no modo automático, seguindo rotinas sem questionamento. Você se torna o curador da sua própria existência. Essa abordagem não significa que você precisa fazer tudo correndo ou que não pode relaxar. Pelo contrário, momentos de descanso e contemplação se tornam ainda mais valiosos quando você os escolhe conscientemente. O lazer deixa de ser uma fuga da realidade e se torna uma parte intencional de uma vida bem vivida. A urgência serena também transforma sua relação com o fracasso. Quando você tem consciência clara de que o tempo é limitado, o medo de falhar perde muito de seu poder. O verdadeiro fracasso não é tentar e não conseguir, é não tentar por medo de não conseguir. É desperdiçar anos de vida em segurança medíocre, quando você poderia estar explorando o território desconhecido dos seus verdadeiros potenciais. Pessoas que vivem com urgência serena desenvolvem uma presença magnética. Elas não estão constantemente distraídas por preocupações futuras ou arrependimentos passados. Estão totalmente presentes no momento atual, disponíveis para conexões profundas, capazes de perceber oportunidades que outros perdem por estar mentalmente ausentes. Mas como exatamente você pode desenvolver essa consciência transformadora? Como transformar o memento mori de conceito filosófico em prática diária? A prática do memento mori não é um exercício mórbido de autotortura, mas uma ginástica mental que fortalece sua capacidade de viver com propósito e clareza. É uma forma de treinar sua mente para distinguir entre o que é verdadeiramente importante e o que é apenas ruído social. O primeiro exercício é a contemplação matinal da impermanência. Todos os dias, ao acordar, antes de verificar o celular ou mergulhar nas atividades rotineiras, dedique alguns minutos para lembrar que este pode ser seu último dia, não de forma dramática ou angustiante, mas como um lembrete gentil de que cada hora é um presente sem garantia de renovação. Pergunte a si mesmo: se eu soubesse que este é meu último dia, como eu o viveria?
Que conversas teria? Que pessoas procuraria? Que atividades escolheria? Que palavras diria? Esse exercício não tem o objetivo de gerar ansiedade, mas de calibrar suas prioridades antes que o dia comece a ditar seu ritmo. A escrita reflexiva noturna é outra prática poderosa. Toda noite, antes de dormir, escreva algumas linhas respondendo à pergunta: se eu morresse amanhã, o que deixaria inacabado que realmente importa? Não se trata de fazer uma lista de tarefas, mas de identificar aspectos da vida que você tem negligenciado. Relacionamentos que precisam de atenção. Sonhos que merecem ser perseguidos. Conversas que precisam acontecer. Esse exercício de escrita funciona como um espelho da alma. Ele revela, sem piedade, onde você tem desperdiçado energia e onde deveria estar investindo mais. Com o tempo, você começará a notar padrões. Talvez sempre apareça a mesma pessoa com quem você precisa conversar. Talvez o mesmo projeto criativo continue surgindo. Talvez a mesma mudança de estilo de vida continue sendo adiada. A revisão semanal da finitude é um exercício mais profundo. Uma vez por semana, reserve uma hora para fazer um balanço honesto de como você tem usado seu tempo. Não para se culpar pelo que fez errado, mas para ajustar a rota da semana seguinte. Pergunte: que atividades desta semana me aproximaram de quem eu quero ser? Que momentos foram realmente significativos? Onde desperdicei energia com coisas irrelevantes? Essa prática desenvolve uma consciência cada vez mais refinada sobre o uso do tempo. Você começa a perceber que algumas atividades que pareciam importantes, na verdade, eram apenas distrações sofisticadas. Que alguns compromissos que você assumiu por obrigação social estavam drenando energia que poderia ser direcionada para coisas mais significativas. A contemplação da impermanência dos relacionamentos é particularmente transformadora. Regularmente, lembre-se de que as pessoas que você ama não estarão aqui para sempre. Seus pais estão envelhecendo, seus filhos estão crescendo, seus amigos podem partir a qualquer momento. Essa consciência não deve gerar tristeza, mas urgência amorosa. Urgência para expressar gratidão, para perdoar, para estar presente, para criar memórias significativas. Quando você pratica essas reflexões consistentemente, algo extraordinário acontece. Você desenvolve o que os estoicos chamavam de olhar sob a perspectiva da eternidade. A capacidade de ver as coisas na perspectiva da eternidade. Pequenas preocupações perdem seu poder de perturbar sua paz interior. Grandes oportunidades se tornam impossíveis de ignorar. Sua vida ganha uma qualidade diferente, mais intensa, mais presente, mais verdadeira. A morte ensina a viver com presença, com intenção, com verdade. Ela é a professora mais rigorosa que você pode ter, mas também a mais libertadora. Quando você aceita sua finitude, você finalmente fica livre para viver plenamente. Quem lembra da morte todos os dias não desperdiça a vida. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade que pode transformar completamente sua existência a partir de hoje. Você passou os últimos minutos descobrindo como os antigos estoicos usavam a consciência da morte para viver com mais coragem, propósito e presença. Aprendeu que lembrar da finitude não é morbidez, mas clareza. Entendeu como a urgência serena pode substituir a ansiedade moderna. Conheceu práticas concretas para transformar essa sabedoria em hábitos diários. Agora me responda com honestidade. Como você tem usado o tempo que tem? Que conversas você tem adiado? Que sonhos você tem postergado? Que mudanças você sabe que precisa fazer, mas continua evitando?
A diferença entre uma vida extraordinária e uma existência desperdiçada não está na quantidade de tempo que você tem, mas na consciência de como você usa cada momento. Hoje pode ser o início de uma forma completamente nova de viver. Uma vida onde cada dia é vivido como se fosse precioso, porque realmente é. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior insight que este vídeo trouxe para a sua vida? Que mudança você sabe que precisa fazer depois de tudo que conversamos aqui? Deixe sua resposta nos comentários, porque sua reflexão pode inspirar outras pessoas a também despertarem para uma vida mais consciente. E se você quer continuar desenvolvendo uma mente lúcida, com propósito e firmeza estoica, inscreva-se no canal agora. Assim você não perde nenhuma ferramenta que pode transformar sua forma de viver e pensar. Lembre-se, você não controla quanto tempo tem, mas pode escolher como usar cada momento. Faça essa escolha valer a pena.